Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Cássio Medeiros. E eu sou a Jéssica Medeiros. E você está no Medeiros Home. Bom, esse é o primeiro vídeo aqui do nosso canal e a gente está resolvendo abrir esse canal aqui para falar um pouco sobre construção, obra, reforma e manutenção. E para que você entenda um pouco do porquê disso tudo, a gente vai voltar lá em 2019, que foi quando a gente tinha dado início à obra da nossa casa, né, para sair definitivamente do aluguel. A gente tinha separado um dinheiro para poder investir. E aí, durante o processo de investir, saber o que a gente ia fazer, aonde que a gente ia aplicar, surgiu a oportunidade de estar construindo a nossa casa aqui na parte superior da casa da minha mãe. A casa da minha mãe ela foi projetada para poder estar fazendo 2 pavimentos, né? E foi feito apenas a parte térrea. Então a casa tem sim a estrutura, foi toda feita a estrutura para poder subir o andar superior, mas não foi construído. E aí nessa situação, né, onde a gente estava com um dinheiro separado, teve a oportunidade de a gente estar construindo aqui em cima. E aí durante esse processo todo, a gente acabou aprendendo bastante coisa, né, aprendendo na prática mesmo, colocando a mão na massa. E aí a gente vai contando um pouco para vocês aí do que a gente vai estar transmitindo para vocês aqui no canal. Isso, e assim, eu sempre tive a vontade de ter minha casa do meu jeito, construir, arrumar tudo da forma como eu achasse melhor. Então como a gente tinha esse dinheiro, surgiu a oportunidade, a gente entrou numa conversa entre a gente investe abrindo um negócio ou a gente constrói a casa. E aí a gente resolveu fazer meio que metade. A gente tentou abrir um negócio e também começamos a construir a nossa casa. E decidimos, a primeira coisa que a gente entrou assim, em questionamento foi, tá, e como a gente vai construir? Como é que vai ser? O que a gente tem que fazer primeiro? Para onde a gente tem que ir? E aí foi quando a gente começou a pesquisar a questão de empreiteiros. Para ver o preço, de quanto é que ficaria, fazer um orçamento para a gente ter uma noção de quanto gastaria para a gente fazer o que precisa. Como a casa já tinha uma estrutura, uma fundação, a gente sabia que ia ficar bem mais barato para a gente conseguir fazer essa construção, já que a parte mais cara da obra é a fundação. E aí, como a gente não ia precisar fazer, ficaria mais barato. Mas quanto mais barato? Como é que ficaria? E aí a gente começou a pesquisar os empreiteiros, né, irmão? Aí nessa situação de pesquisar os empreiteiros, a gente chegou numa empresa que mexia com pré-moldado. Então a gente pesquisou vários pessoais assim, que trabalhavam com construção, né? Várias pessoas que trabalhavam com construção. Tinha o pessoal que trabalha com a construção de alvenaria convencional, que é tijolo por tijolo, e a gente chegou também até o pessoal trabalhar com pré-moldado, que são aquelas placas prontas já de concreto que vem encaixando, empilhando uma em cima da outra e montando todo o cômodo, né? Toda a casa ia ser feita dessa maneira. E pelo preço não caberia no nosso bolso. Então a questão do pré-moldado a gente não conseguiu contratar esse serviço. O pessoal até falou que ia entregar a casa para a gente com toda a eletricidade e hidráulica passada. A gente ia ter que colocar janelas, portas e fazer o acabamento de pintura, né, que seria emassar e tudo mais e pintar a casa. E aí a gente optou pela alvenaria convencional, tijolinho por tijolinho, está construindo aí, que foi onde a gente encontrou um empreiteiro que estava bem abaixo do preço, né, de mercado. E como a gente estava fora de noção nenhuma de obra, a gente não tinha noção nenhuma de obra, a gente pensou, poxa, como a gente tinha pesquisado bastante sobre o pré-moldado, que até então era o que a gente tinha decidido, né, construir de pré-moldado, que sairia muito mais rápido. A gente ia terminar a casa muito mais rápido, então ia acabar economizando dinheiro, porque enquanto a gente estava pagando aluguel para poder estar morando, a casa ia ficar pronta, quanto tempo? Uns 3 meses eu acho que ficaria pronto. Que era 45 dias para eles montarem a parte de estrutura e o restante seria para a gente pôr as janelas e as outras coisas. Pois é, então a gente em 3 meses já estaria morando dentro da casa. Lembrando que a gente tinha o contrato de aluguel que já estava acabando, então era o prazo que a gente tinha também para poder sair desse contrato de aluguel e já vir direto para casa, para precisar renovar. Por isso que a gente optou pelo pré-moldado. Só que o pré-moldado acabou saindo do nosso orçamento que a gente tinha separado,
não saía tanto porque a gente tinha um montante que dava para a gente investir e construir ao mesmo tempo. Só que a questão do investimento, né, para a gente abrir um negócio próprio, ia acabar ficando muito baixo. E aí a gente encontrou um empreiteiro que faria pelo tijolo, né, alvenaria convencional, e ficou bem mais em conta, foi quando a gente contratou ele. Esse empreiteiro, ele tinha uma empresa na mesma rua em que a gente mora. Então a gente viu a loja dele, a gente ficou sabendo de outras pessoas que também já tinham feito, já conhecia, de ver sempre e tudo mais. Não era uma pessoa completamente estranha. E a gente resolveu fazer tudo da melhor forma possível. A gente verificou se tinha CNPJ, a gente fez um contrato, assinou em cartório, a gente tentou fazer tudo de uma forma que ficasse o mais seguro possível e o melhor para a gente possível. Então, depois que a gente fez tudo isso, fez a pesquisa, assim, ficou um preço mais baixo do que o pré-moldado, mas também não ficou um preço extremamente mais baixo do que o preço de mercado para a gente fazer com a alvenaria, porque a gente também procurou algumas pessoas que entendiam de construção, que sabiam, e a gente falou, esse preço está muito fora, está muito baixo, e fala, não está muito baixo, realmente dá para construir com esse valor. O que aconteceria é que talvez ele abaixou um pouco mais o lucro dele, mas que dá para construir com esse valor, dá para construir. Como a gente não tinha muito conhecimento, a melhor opção era realmente ir pelo empreiteiro. E foi o que a gente fez, fechamos o contrato, assinamos o contrato em cartório, fizemos tudo direitinho, demos uma entrada menor e fomos pagando prestações. Os pagamentos eram feitos semanalmente, toda sexta-feira eu tinha que estar pagando ele daí e ele pagando os funcionários dele, material e as outras coisas lá. Lembrando que a gente fechou com esse empreiteiro, não foi tudo, a gente fechou com ele ia fazer toda a parte de alvenaria de tijolo, todo o reboco, ia fazer a elétrica e a hidráulica, mas ele não ia colocar o piso, não ia colocar cerâmica, não ia colocar pia, chuveiro, essas outras coisas não. Ele só ia colocar a parte elétrica e hidráulica, as janelas e deixar no reboco. O restante, que era pintura, cerâmica, essas outras coisas a gente ia ter que fazer por fora. Então por isso que o valor também tinha ficado um pouco mais em conta. E ele também ia aproveitar o telhado, né, que já tinha na casa. Ele retirou as telhas e ia aproveitar o mesmo telhado para subir, porque a gente vai construir em cima de uma casa que já está pronta, então as telhas foram retiradas e aí ele fez esse valor também porque ele falou, poxa, eu não vou gastar com telhado, então vai ficar mais barato, a gente consegue fazer assim. E aí a gente tinha um prazo um pouco curto para colocar o telhado. A minha maior preocupação era colocar o telhado, porque estava entrando na época de chuva. Para entrar na época de chuva, acho que faltava um mês mais ou menos, que ia dar o prazo de chuva. Eu falei para ele, dentro de um mês, você acha que a gente já consegue fazer pelo menos o vão todo, né, ao redor da casa, subir os pilares e colocar cobertura? Aí ele falou, não, dá sim, um mês já está com telhado, pode ficar despreocupado, porque aí a gente trabalha pela parte de dentro, né? Toda a questão de divisão dos ambientes ia ser feita para o lado de dentro da obra, embaixo do telhado, e podia chover à vontade que não ia ter problema. O único problema que a gente, durante a obra, acabou descobrindo é por conta da umidade, que fica um pouco mais difícil de construir em tempos frios e em época de chuva. Mas, fora isso, era para estar com o telhado pronto, só que infelizmente não foi o que aconteceu. Não só as telhas, mas também a madeira, né? Os caibros, as linhas de madeira já tinham, boa parte delas já estava tudo aqui, então ia facilitar para poder ficar mais barato ainda para fazer o telhado. E fora isso a gente também ganhou muito material, como a gente falou que ia construir, a gente ganhou muito material, ganhou muita coisa, o que ia facilitar mais ainda, por isso que ficou esse preço mais em conta. Bom, e todo esse processo que a gente estava construindo, desde o início da obra, todos os dias a gente vinha aqui na obra, eu estava ajudando o pessoal aqui. Tá? No começo, ele tinha trazido para cá 2 pedreiros e 2 ajudantes. E no caso, eu virei o 5º ajudante aqui na obra desde o começo, porque eu queria aprender. Né? Eu sou um pouco curioso, então eu gosto de aprender essas coisas para depois, no futuro, se tiver a necessidade de eu estar metendo a mão na massa, eu vou saber o que estou fazendo. E aí eu vim para a obra todos os dias, então eu estava em cima e tudo mais, e vi o processo, né? O tempo que o pessoal levava para subir uma parede, o tempo que o pessoal levava para poder estar fazendo a amarração e forma, né, dos pilares, para poder estar enchendo. Então chegou num momento que eu estava pagando toda semana já estava quase para quitar esse pagamento 100%, e ele não tinha chegado com a estrutura da casa nem até a altura da cinta, né, que são as vigas ao redor, na parte superior da casa. Então ele tinha chegado
eu acho que até a altura da metade da janela, e dali tava quase para quitar. Eu virei para ele e falei assim, cara, é o seguinte, não tem condições de eu quitar esse valor, porque de acordo com o andamento da obra, e eu já vi o processo do pessoal, porque eu estou aqui todos os dias, já perguntei para ele, falei, em quanto tempo vocês colocam esse telhado para mim? Ia ultrapassar muito o prazo que ele tinha dado para mim e eu já ia ter quitado esse valor. Eu falei, olha só, eu não vou te pagar mais nada a partir de agora, porque a obra está praticamente parada. O pessoal está trabalhando aqui, o prazo que você me deu foi esse, e eu estou pagando, eu já te dei quase 100% do valor, faltava muito pouco para eu poder quitar, e a gente ainda está sem cobertura. E o que aconteceu? Começou a primeira chuva. Nessa de começar a primeira chuva, o pessoal não conseguia trabalhar. Eles vinham para cá, a chuva começou, infiltrou na laje da casa da minha mãe, que é a parte de baixo, começou a estragar o teto da casa dela, empenou porta e portal lá embaixo, estragou alguns móveis, principalmente guarda-roupa. Então a gente começou a ter bastante prejuízo, e aí eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, cara, você me deu um prazo, a minha maior preocupação era a chuva, a gente conversou sobre isso antes de assinar o contrato, você falou para mim que dentro do prazo dava para colocar o telhado e trabalhar por dentro, que não foi feito isso. Ele começou a dividir os ambientes, em vez de fazer só o vão. Eu não sei se era realmente a melhor opção dividir os ambientes logo e fazer logo tudo de uma vez, ou se realmente a opção melhor era fazer o vão. Mas foi o que ele tinha falado, né? Que vou conseguir colocar o telhado antes da chuva. A chuva veio e começou a dar prejuízo. E uma outra coisa assim, que ele falava que ia fazer uma coisa, daqui a pouco ele dava outra instrução para os pedreiros, e aí outra coisa começava a ser feita, e isso acabava demorando, porque os pedreiros começavam a fazer uma coisa, paravam, ia fazer outra, e depois paravam, ia fazer outra. E outra coisa, ele começou a deixar faltar muito material. Material precisava, os meninos, às vezes dava 3 horas da tarde, eles tinham que parar de trabalhar porque não tinha mais material, não tinha mais areia, não tinha mais cimento, não tinham mais as coisas. E isso foi atrasando cada vez mais. E aí precisava fazer uma laje numa certa parte e fazer uma escada também, que ele tinha que fazer. E aí a gente começou a brigar muito com ele por conta disso, porque estava demorando, a gente vendo que estava enrolando. E aí a gente começou a falar, vou segurar o pagamento, se você não fizer a laje, eu não vou dar pagamento e tal. Aí ele ia lá, corria, dava um jeito, conseguia fazer essa laje, conseguia fazer a laje e pronto. E aí ele ia enrolando, não entregava o material. E aí a gente começou a fazer o seguinte, a gente ia lá, comprava o material, quando chegava a época de pagar ele, descontava o valor que a gente tinha gasto no material, para poder não deixar faltar material e os meninos conseguirem trabalhar e conseguirem andar com a obra. Nessa parte da gente estar indo lá comprar os materiais, a gente começou a perceber que o valor que ele tinha cobrado estava um pouco fora, porque ele ainda tinha que pagar pedreiro e ainda tinha que comprar material. E aí, comprando material, eu falei, cara, você consegue preço bom com o CNPJ? Porque de acordo com o que eu estou pagando aqui, você acaba tomando prejuízo, porque a gente está comprando cimento, por exemplo, né? A gente está comprando cimento e descontando o valor que eu paguei no cimento, descontando o seu pagamento, você vai acabar tomando prejuízo. Ele, não, é esse valor mesmo, está tudo certo. Tudo para ele era assim, não, pode deixar que eu resolvo. Não, pode deixar que tá tranquilo. E eu comecei a ficar preocupado, porque eu via que as coisas não eram do jeito que ele prometia. Toda hora ele dava uma instrução diferente, igual ela falou aqui. Então, o pessoal ficava perdido, não sabia o que fazer. E a gente ainda tinha que fazer a entrada da casa, né, que era uma escada. Mas, como eu disse, podia fazer depois, a minha maior preocupação era só o telhado mesmo. E o valor estava quase quitado. E não tinha telhado, não chegou nem na altura tava no meio da janela, sabe? A altura de meio de janela, ainda faltava aquela parte superior, faltava colocar a cinta toda, porque ia ter que fazer a amarração de ferro, fazer caixote, concretar, para daí, depois de pronto, tirar a forma e começar o telhado, né? Porque a gente fez sem laje. Então o telhado ia ser feito por cima da forma. Eu acredito até que foi por isso que ele começou a fazer os ambientes daqui de dentro, para poder ter a estrutura para poder apoiar o telhado, né? E assim, às vezes a gente também via que tinha situações que ele mandava os pedreiros, os meninos fazerem algumas coisas que a gente via que estava errado, que não ia dar certo. Uma dessas coisas mesmo foi que ele queria deixar a cinta da casa numa altura do piso até ela de 2,40. Só que a gente percebeu que o piso da casa, que era o que já tinha da laje, ia precisar subir.
Quando subisse esse piso, colocasse cerâmica, colocasse tudo para colocar o forro, o pé direito da casa, se bobear, ia ficar com 2 metros ou menos, a casa ia ficar muito baixa. Então eu cheguei nos meninos e falei, olha, eu não quero, eu quero que a cinta da casa, eu quero na verdade que a altura do piso, já com cerâmica, até a altura do forro seja de 3 metros. Aí os pedreiros pararam e falaram, não, então a gente vai ter que subir mais isso daqui, porque se colocar a cinta nessa altura, não vai ficar com isso, vai ficar com os 2 metros. Só uma observação, isso que ela falou da cinta, da altura da cinta, de acordo com o piso, foi combinado antes de iniciar a obra na assinatura do contrato. Então ele, o dono da obra no caso, o empreiteiro que estava comandando todo mundo, já sabia dessa informação. Porém, a gente perguntava para o pessoal que estava trabalhando e a informação que eles tinham que não, que era para ficar com 2,50. E aí eu falei, não, pode subir e tudo mais. Como os pedreiros, a gente estava sempre aqui, a gente sempre conversava com eles, a gente sempre ajudava, sempre tentava fazer o trabalho para eles ficarem melhores, né? Sempre fornecendo café, água, conversando e tudo mais, para ficar da melhor forma para eles. Eles também gostavam da gente, eram legais com a gente, então quando a gente pedia que alguma coisa fosse feita de uma forma diferente, eles faziam da forma como a gente queria e não da forma como o empreiteiro mandava. Então aí eles subiram a cinta pra mim, fizeram essas coisas, a gente começou a observar que estava tendo alguns problemas aí nisso tudo. Um desses problemas era inclusive o pagamento dos pedreiros, né? O meu pagamento estava sendo feito de acordo toda semana, toda sexta-feira. Estava lá, eu estava pagando, o pessoal não, estava pagando o empreiteiro. E aí o pessoal começou a reclamar, e eles falavam, né? Falou, poxa, ele falou que vai pagar só semana que vem pra gente, tá difícil, porque a gente conta com esse pagamento também para estar vindo trabalhar. E a gente só não sai daqui, e eles falaram isso, a gente só não sai daqui por conta de vocês, porque a gente tá vendo que vocês precisam construir, porque a gente tá vendo que vocês são pessoas boas, e a gente tá aqui por conta de vocês, vamos continuar, uma hora o nosso pagamento sai. Aí foi quando eu caí na real, falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. Ele não vai conseguir cumprir o prazo que ele me deu. Eu já vou ter quitado o valor 100% para ele. Ele não pagou o pessoal e não vai me entregar a casa. Falei, eu vou tomar um golpe. Nós vamos ficar no prejuízo. Aí eu peguei, e ó que eu já tinha avisado para ele. Eu falei, olha só, eu vou cortar o pagamento se você não deixar a lajezinha que está precisando fazer pronta. Eu vou cortar o pagamento se você não deixar a escada pronta, o telhado pronto. E ele não fez a escada e não fez o telhado, mas fez aquela lajezinha, que foi o primeiro aviso. E aí quando eu vi que realmente eu não tinha para onde ir, ou eu abandonava o serviço dele, falava, não quero mais trabalhar com você, e ainda ia me sobrar pouco dinheiro para eu tocar a obra sozinho, ou eu quitava o valor com ele e ficaria sem a casa, né? E ficaria sem a cobertura da casa, sem o telhado. E aí a gente conversou muito para tomar essa decisão e aí a gente acabou tomando a decisão de que eu só pago para você quando você colocar o meu telhado. E aí o que ele falou? Não, porque você tá fugindo, você tá, como é que fala? Cancelando o contrato, né? Rescindindo o contrato. Aí eu falei, cara, se eu te quitar tudo, você não vai me entregar essa casa. Continuar pagando as prestações, né? Continuar pagando as prestações, você não vai me entregar a casa dentro do prazo. Né? E ele insistia que sim, ele tinha tipo 2 semanas para terminar a casa. E ele falava que ia dar certo. Que ia dar certo, a casa nem telhado tinha, pra você ter noção. E ele ainda tinha que rebocar. Falei, cara, eu acho que você tá maluco, velho. Então vamos fazer o seguinte, eu não vou te pagar a partir de agora, quando você colocar meu telhado no lugar, a gente começa com o pagamento novamente. Aí ele abandonou a obra. Chegou pro pessoal, era um dia de pagamento do pessoal, chegou pro pessoal, falou com eles que eles não iam receber por conta que eu não paguei, e aí o pessoal com certeza ia revoltar comigo, mas como eles viram que todos os dias eu vinha na obra, todos os dias eu ajudava, eu estava como ajudante, vinha com a roupa velha aqui, estava colocando a mão na massa assim, carregando cimento, fazendo massa junto com o pessoal. Jogava tijolo, fazia de tudo aqui na obra. E aí o pessoal entendeu, porque eu avisei eles antes do que ia acontecer. Eu falei, olha, eu vou ter que cortar o pagamento dele. Provavelmente vai ter problema para vocês. E vocês entendem o porquê que eu estou fazendo isso? O pessoal falou, não, entendo sim, pode ficar sossegado. Eu entendo. E se você continuar pagando, ele não vai conseguir te entregar isso não. O pessoal sabia que não ia dar certo. E aí foi o que aconteceu. Ele pulou fora, ele falou, não vou entregar com telhado. Aí me acusou, você rescindiu o contrato
e eu não vou colocar mais meu pessoal para trabalhar aqui. Eu queria ameaçar a gente, quando eu procurei minha advogada, eu vi que eu estou no acordo e tudo mais, e a gente sabia que não estava, porque existia uma cláusula no contrato que falava que ao final do pagamento, se a gente quisesse optar por uma forma de pagamento diferente, nós dois tínhamos esse direito, principalmente se a obra estivesse em atraso, que era o que estava acontecendo. Existia uma cláusula no contrato para isso, então a gente sabia que a gente não estava fazendo nada de errado, que a gente não estava quebrando o contrato. Ele que realmente não quis continuar e simplesmente, como ele falou, foi no dia de pagamento, essa conversa foi na sexta-feira, quando deu segunda-feira ele não apareceu. Ele não apareceu, mas como os meninos que trabalhavam aqui gostavam da gente e via que a gente estava, os pedreiros apareceram na segunda-feira. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo apareceu na segunda-feira. Foi uma situação até emocionante, porque a gente passou o final de semana preocupado, falou, e agora? A gente precisa dar continuidade. Tá vindo chuva, a chuva tava vindo tipo oscilando, né? Tinha dia que chovia um pouco e depois parava e a casa infiltrando e dando muito problema embaixo para minha mãe. E aí a gente começou a falar, poxa, nós vamos meter a mão na massa e fazer por conta, a gente vai ter que começar a procurar pedreiro. E aí todo mundo chegou aqui na segunda-feira e falou assim, a gente tá com você. A gente tá com você e eu não trabalho mais para ele. Eu falei, cara, e agora? Porque eram 4 pessoas, 2 pedreiros e 2 ajudantes. Eu falei, poxa, essa galera tá comigo e a gente vai ter que desembolsar o pagamento desse pessoal. E eu falei, olha, infelizmente eu não tenho condição financeira de manter todo mundo e de pagar o mesmo que ele pagava. E aí o pessoal entrou em acordo e falou assim, para você a gente vai abaixar o valor da diária e vai fazer bem abaixo para que você mantenha a gente aqui porque a gente quer te ajudar. Eu falei, cara, coisa de outro mundo. E aí a gente continuou com os 4 trabalhando aqui, mas eu sabia que ia chegar o momento em que o dinheiro ia acabar e não ia ter pagamento para todo mundo. E desde o começo eu avisei, no mesmo dia que eles vieram, que eles falaram assim, eu tô com você, eu sempre abri o jogo com eles, eu falei, olha só, eu vou conseguir manter os 4 por um tempo, a partir daí eu vou precisar eliminar de um a um para a gente conseguir dar continuidade à obra, senão eu não consigo terminar a obra, não consigo pagar vocês e aí fica ruim para todos os lados. Eles concordaram com isso, eles falaram que para eles estava tudo bem, então a gente começou a tocar a obra nós mesmos, com o que a gente tinha aprendido, procuramos pessoas que a gente conhecia que mexiam com a obra para poder tirar dúvidas, para nos explicar o que tinha que fazer, qual era o próximo passo, fomos igual a gente brinca, para a nossa faculdade de construção YouTube. E aí lá a gente começou a ver vídeos sobre obra, sobre construção, como faz isso, como faz aquilo, e fomos aprendendo e dando o nosso jeito para conseguir tocar a obra. Fomos, assim, na dificuldade, na raça, na coragem, mas a gente conseguiu nos tornar os nossos empreiteiros e chegamos até a fase que a gente precisava, que era colocar o telhado. E aí chegou o grande momento em que a gente precisava eliminar um dos funcionários, porque o dinheiro já estava ficando pouco e a gente ainda tinha que comprar material. E o critério era pegar aquele que tem mais qualificação, né, profissional e aquele que tem mais pedido de trabalho e eliminar primeiro. Por quê? Porque eu não queria ser injusto em eliminar uma pessoa que pudesse ficar na dificuldade de conseguir um outro emprego depois. Mas esse pessoal, os 4, já tinham sido avisados desde o início que ia chegar daqui tanto tempo, a gente tinha determinado um tempo. Daqui tanto tempo, um de vocês vai ter que sair. Então aconselho que vocês vão procurando serviço desde já, para que quando chega o momento, vocês não fiquem desamparados. E aí chegou o momento e a gente escolheu aquele que tinha mais qualificação para poder sair da nossa obra. E aí, logo em seguida, ele já conseguiu engatar em outro serviço e continuar tocando a vida dele. E aí a gente foi, eliminou o primeiro, ficamos com 3, eliminamos o segundo, eliminamos o terceiro e chegou o momento em que eliminamos o 4. E assim, antes de chegar um pouquinho nesse momento, além do golpe, do prejuízo que a gente tomou, porque a gente tomou prejuízo bastante para o empreiteiro quando a gente foi analisar, e aí a gente viu que fazendo os nossos cálculos, verificando, com a diária, com os valores de material e tudo mais, o valor que a gente pagou para ele daria para ele fazer muito mais coisas na obra. Então, pelos nossos cálculos, a gente percebeu que a gente levou um golpe de uns 15 mil reais.
Levando em consideração que a gente fosse fazer isso por conta própria, né? Então, sem CNPJ, comprando material do valor normal do cliente final, contratando o pedreiro pela diária. Eu não sei se ele tinha contrato mesmo com o pessoal dele, se ele pagava mais barato, se ele pagava por mês, mas de acordo com o pessoal ele pagava toda semana também, né, pela diária. Então, levando em consideração os valores que seria um cliente final comprando, a gente ia tomar um tombo aí de uns quase 20 mil reais, que era o momento em que ele tinha deixado a obra, né? E aí a gente percebeu que se a gente fosse um empreiteiro desde o começo e a gente estivesse cuidando da obra, comprando material, pagando os pedreiros, a um ponto que ele deixou a obra, a gente teria gastado muito menos do que a gente gastou com ele. Ou seja, o que eu quis dizer foi o seguinte, que no ponto em que ele deixou, a gente teria no bolso mais 20 mil reais, entende? Porque o que a gente já tinha pago ultrapassava. Vamos supor, até valor X dá para construir tanto, acima disso dá para construir tanto. E esse acima a gente já tinha pago, que daria em torno de uns 20 mil reais. Só que ele construiu até aqui. Então esse espaço vazio ele não fez, que foi aonde a gente considera que foi o golpe ali, entendeu? Que foi a perda, foi ali, porque nosso prejuízo foi ali. A gente já tinha pago até esse certo ponto, porém ele fez só até aqui. Foi isso que aconteceu. E a gente teve que tocar a obra daqui para frente. Então a gente perdeu esse valor e ainda teve que acrescentar até igualar para depois continuar tocando a obra. Esse que foi o grande problema. E como a gente não tinha muita experiência, existiu alguns erros na execução da obra depois que ele não estava aqui, que a gente não sabia. Se a gente tivesse experiência, a gente não teria tido esse prejuízo. Um deles foi na construção da escada. Quando a gente foi fazer a escada, como a gente já não tinha mais o empreiteiro e o pessoal, meu esposo que fez todo o planejamento. Ele planejou como é que ia ser o formato, o tamanho, as medidas, legal, tudo. Ele planejou tudo. E a gente foi executar. Na hora de executar, a gente já tinha chegado essa fase de eliminar então estava só um pedreiro e um ajudante. E aí esse pedreiro e ajudante ia montar todo o caixote, ia montar tudo, de acordo com o que a gente estava mostrando, explicando, e depois a gente ia vir encher. Quando chegou no final da semana, já era para a escada estar pronta, mas a escada não estava. E quando a gente foi verificar, além dela não estar pronta, ainda existia um erro terrível lá na escada. O rapaz foi montar o caixote foi até eu que fiz, eu que cortei a forma toda e na hora dele montar a forma, ele engoliu um degrau. Então a entrada da casa ficaria na altura de 2 degraus para poder entrar dentro de casa, sendo que era para ficar na altura de 1. Como ele rebaixou, colocou dentro do patamar, a gente ia ficar com essa diferença enorme lá em cima e não ia conseguir acrescentar por conta da distância. Né? A escada ela foi feita em um formato de U, né? Ela começa subindo, tem um patamar, vai para o lado, depois ela termina subindo de novo. E aí sim a gente entra de lado na casa. E aí, engolindo um degrau, não ia ter como corrigir depois. Então a gente precisava desmontar tudo aquilo ali e montar de novo. Pelo menos desmontar até a parte que ele tinha engolido o degrau. Só que nisso daí já tinha passado mais uma semana de trabalho e uma semana de mão de obra jogada fora. E assim, a gente nunca gostou, mesmo quando aconteciam erros deles, mais pra frente a gente vai citar alguns outros erros que aconteceu, a gente não gostava de descontar da diária deles. A gente pagava a semana, pagava o dia trabalhado da mesma forma. E a gente só percebeu esse erro na escada porque quando chegou na hora do patamar lá de cima de encher, ele comentou, o pilar que a gente fez, que era o pilar que ia sustentar esse patamar, ficou pra cima, eu vou ter que serrar ele. Aí a gente falou, não, pera, a gente mediu o pilar certinho, o pilar tá na altura certa, todos os pilares estão na altura certa. Não tem essa de ter que cortar. Aí que a gente falou, não, vamos parar por aqui, encerra por aqui, vamos analisar o que aconteceu e depois a gente toca. E aí a gente foi e falou pra ele, não, você não precisa, esse pedreiro, a gente falou, não precisa mais continuar com a gente, que era ele que ia sair, pode ir, a gente vê o que faz aqui. Ele já era o próximo, ele já sabia que ele ia sair naquela semana, independente de escada pronta ou não, ele já ia ser o próximo a ser eliminado, né? Então ele já estava preparado psicologicamente para ser eliminado naquele dia. E naquele dia a gente fechou o pagamento da semana dele, mesmo tendo esse problema, e aí sim ele
saiu e a gente foi montar eu, ela e um ajudante. Isso. Que foi o que a gente tinha. Como assim? Como aquela semana toda, a única coisa que eles fizeram na obra foi a parte da escada e a gente teve que desfazer tudo e fazer de novo, a gente tomou mais um prejuízo aí, porque foi a semana do pedreiro mais a semana do ajudante. Foi mais um prejuízo de quanto? Foi quase R$ 2.000, porque foram 2 pessoas, né? E o pedreiro é mais caro que o ajudante. Então não chegou a R$ 2.000, mas foi bem próximo disso. Pois é, foi mais um prejuízo que a gente tomou. E aí, como a gente que estava tomando conta da obra, tomando conta dos negócios, a gente ficou um pouquinho estressado com essa parte da escada, falou, não, deixa isso aí, depois a gente cuida disso. Aí o outro pedreiro que ia ficar, ficou mais um pedreiro e um ajudante, voltou e a gente falou assim, não, vamos começar logo então o reboco da parte de dentro, que a gente vai fazendo o reboco e vamos estudar o que aconteceu com essa escada para a gente entender. E não só o reboco, mas principalmente subir o piso. Porque a laje anterior ela estava pronta e a gente descobriu que ela não estava nivelada. Quando a gente foi bater os níveis aqui, a gente descobriu que o ponto mais alto para o ponto mais baixo, a gente ia precisar, para conseguir nivelar tudo, ia ter que subir uns 15 centímetros, né? 15 centímetros. O contrapiso aqui. Então a gente teve que subir bastante o contrapiso. E aí começou a fase da gente pesquisar. Como é que a gente faz para preencher? Porque se colocar tudo de concreto vai ficar muito pesado. O que a gente pode fazer? E aí a gente começou a pesquisar na internet todas as formas que a gente tinha de subir esse piso sem pesar tanto. E aí foi quando a gente encontrou a parte do isopor. Exatamente. A gente chegou numa parte que, como ia sobrecarregar a estrutura, ia ter um peso a mais que a gente não tinha planejado, que era exatamente o piso para poder nivelar. 15 centímetros de desnível é muita coisa, né? E então a gente precisava de optar por algo leve. Foi aí que a gente pesquisou e encontrou o isopor. Encontramos o concreto leve, que são bolinhas de isopor misturado na massa de cimento para poder diminuir esse peso e manter também uma resistência. E aí a gente procurou pesquisar mais a fundo, procurou aqui em Brasília, que é difícil de encontrar essas bolinhas, né, de isopor, a gente foi e conseguiu encontrar uma fábrica que trabalhava com placas de isopor para poder construir casas de isopor com ferro trançado. E aí, na hora que a gente percebeu aquilo, a casa já estava, nesse momento já estava com telhado. Já tinha telhado. Nesse momento a gente já tinha feito o telhado já, então já estava praticamente, a estrutura da casa já estava 100% pronta, o esqueleto, né? Então não tinha mais parede para fazer. E aí a gente percebeu que se a gente tivesse desde o início começado a construir com paredes de isopor, a gente já tinha terminado a obra e já estava morando e tinha gastado bem menos. Então, infelizmente, já tinha feito a obra de alvenaria comum, então a gente comprou placas de isopor, misturamos com o concreto leve, né? Então a gente fez uma camada de isopor, entre uma placa e outra a gente deixou espaço, e aí foi completando com o concreto leve. Conversamos com o engenheiro inclusive falou que não tinha necessidade de colocar o concreto leve, e aí daí em diante teve alguns pontos da casa que a gente eliminou o concreto leve e começou a colocar somente a placa e o contrapiso comum. Então tinha uma placa, um espaço, outra placa, um espaço, outra placa e o contrapiso comum em cima, porque o cimento ia entrando entre uma placa e outra, não deixando ela se deslocar. Foi assim que a gente conseguiu nivelar o piso, mas era um outro gasto que a gente também não tinha projetado. E assim, pessoal, todos esses contratempos que a gente foi tendo, problema com a escada, com o contrapiso, com tudo mais, a gente depois vai fazer um vídeo específico sobre cada coisa, para a gente poder contar detalhadamente para vocês como foi o problema, como a gente achou a solução, como a gente fez para corrigir, vamos mostrar o passo a passo da gente fazendo e como é que foi quando até ficar pronto. Que assim, quem sabe a gente pode ajudar outras pessoas a não terem os mesmos problemas que a gente teve e passar por essas dificuldades. E assim, a gente foi eliminando os pedreiros, fomos resolvendo os problemas, mas aí também o dinheiro foi acabando, e aí chegou uma parte que o dinheiro zerou e a pandemia chegou, que foi uma outra dor de cabeça que a gente teve. Só uma observação, nessa situação do dinheiro acabar, o dinheiro que a gente tinha era o dinheiro de investir na nossa empresa. E infelizmente a gente tinha a opção de pegar dinheiro da empresa e cobrir a casa e eliminar a situação de prejuízo para minha mãe embaixo, ou investir na empresa e deixar a chuva vir e arrebentar com tudo. Então, infelizmente, a gente não podia destruir
tudo ia acabar com o trabalho, a gente teve que desviar o dinheiro da nossa empresa para poder conseguir colocar o telhado. E foi aí que teve mais um outro problema. E não só tiramos dinheiro da nossa empresa para poder colocar aqui na obra, mas também chegamos num momento que a gente precisou vender o nosso carro também. Vendemos o nosso carro, pegamos o dinheiro e colocamos aqui na obra para a gente poder finalizar isso. Porque a gente chegou num momento onde a nossa preocupação maior não era nem a gente se mudar para nossa casa, era não dar prejuízo para minha sogra com a chuva lá embaixo. Porque às vezes acontecia que no meio da madrugada começava a chover, e começava a chover, infiltrava água dentro da casa, a casa começava a inundar, tinha que rapar, e era uma dor de cabeça muito grande. Teve até um episódio que era 3 horas da manhã, e como eu disse, a casa foi feita com estrutura para construir em cima, e a escada para subir já existia, porém a gente não ia usar. Esse espaço dessa escada, a gente transportou ela para o lado de fora da casa, então a gente quebrou essa escada, e fizemos a laje tampando esse vão. Essa é a laje que o empreiteiro fez, entendeu? Só que nesse momento da chuva, não tinha laje, tinha escada. E a casa já estava descoberta. Quando veio a chuva, eu não conseguia dormir. Era 3 da manhã, se eu escutasse barulho de chuva, eu já ficava desesperado, já saía da casa onde a gente morava e vinha correndo aqui para a casa da minha mãe para poder ver o que tinha acontecido. Nesse dia era 3 horas da manhã. Começou uma chuva muito forte. Quando eu vim pra cá, que eu vi a luz da casa dela acesa, eu comecei a desesperar. Que eu entrei, ela já estava rapando a água. E aí eu comecei a rapar junto. Falei, não, mãe, pode parar, que deixa que o problema é meu, né? Eu tenho que resolver. E comecei a rapar e entrava muita água, porque tinha o vão da escada aberto para subir pro nada, né? Subia direto pro tempo. E não só o vão, mesmo depois da gente fazer a laje, quando chovia, a laje absorvia muita água e começava a gota ir pela casa toda. E ruim é que não caía num local só, caía em vários cômodos diferentes. Então todos os cômodos da casa, na parte de baixo, começaram a pingar água. A gente tinha que arrastar móveis para tirar debaixo da onde estava pingando, tinha que puxar água e tudo mais. E não só esse prejuízo, como a gente comentou, o nosso contrato de aluguel ia terminar no mesmo prazo que o empreiteiro nos deu para a casa ficar pronta. Como a casa não terminou, então a gente teve que pagar mais meses de aluguel, então a gente teve mais prejuízo com esse valor também. E aí, com isso tudo, o dinheiro foi indo embora, foi escoando pelo ralo e o dinheiro foi acabando. Chegamos num momento onde não tinha mais e a pandemia chegou e aí a gente ficou naquela. A casa aqui, como a gente comentou da minha sogra embaixo, não só minha sogra já é idosa, mas a mãe dela mora com ela e uma tia dela também. Todas são idosas. E a gente tem filhos pequenos, minha mãe também tem problemas que causariam se ela pegasse Covid. Não só ela, mas meu pai também. Ele já tinha uma doença pré-existente, ele vinha na internação domiciliar. Então a gente ficou numa situação onde não tinha informação sobre nada, a gente não sabia como essa doença era e a gente ficou com muito medo de pegar essa doença e passar para eles. Então a gente parou tudo. Pedreiro nenhum vinha mais para cá, ninguém vinha mais para cá e a obra simplesmente parou. Graças a Deus a gente já tinha colocado o telhado, que nos ajudou bastante. A gente já tinha colocado o telhado, mas tivemos que parar completamente com a obra. Nesse momento de parar, a gente também já tinha feito a escada, que foi inclusive eu, ela e um ajudante. A gente fez a escada, montamos o caixote. Graças a Deus, o ajudante, ele era um camarada que já tinha experiência com... Como é que se fala? Não sei se marcenarias. Marcenaria, meu marido. Carpintaria. Era carpintaria. Ele tinha uma experiência com carpintaria e ele sabia montar os caixotes bem feitos. Então, eu não sabia dessa informação, né? E a gente acabou ficando com a pessoa certa, com a pessoa que tinha experiência para poder montar o caixote. E ele falou, seu Cássio, ele chama a gente assim, eu acho até engraçado, ele fala, seu Cássio, existe uma escora que ela é de rosca, você enrosca e ela vai aumentando e vai escorando. E a gente estava usando as escoras comuns, né, que era aquela de eucalipto, né, de madeira comum. E aí ficava muito difícil para poder montar a forma e ajeitar o caixote do patamar. Aí ele, não, existem umas escoras assim. Aí eu fui pesquisar. Aqui na minha região tinha uma loja que alugava essas escoras e foi aí que eu descobri que existia essas escoras. E a gente alugou e foi tudo mais fácil. Conseguimos montar com muita luta, porque a gente começou a fazer essa massa muito cedo e a gente não podia
concretar parte da escada e deixar o restante para concretar em outro dia. Então a gente começou na parte da tarde, né? Na primeira parte. Não vamos contar isso agora. Quem quiser saber como é que a gente fez para resolver todos os problemas dessa escada vai ter que assistir o vídeo da escada, que vai vir aí. Não vamos contar tudo não. Então tá bom. Vamos... A escada estava pronta nesse momento que acabou o dinheiro. Tá, só um spoilerzinho. A gente já tinha começado a encher a escada, a gente tinha começado tudo e aconteceu o quê, amor? Faltou material. A areia acabou. E agora? Como é que será que a gente fez para resolver isso aí? Vocês vão ter que esperar aí que o vídeo da escada vai sair e vocês vão ver o que aconteceu. E aí? Aí o dinheiro zerou, a pandemia chegou e agora? O que a gente faz? Ficamos nessa situação. Ficamos uns meses com a obra parada, a gente já não tinha mais condição de manter o aluguel que a gente estava, porque a gente precisava, né, voltar a juntar dinheiro e levantar dinheiro para continuar a obra. Viemos morar com a minha sogra, viemos morar na casa dela, graças a Deus era uma casa que tinha espaço para poder receber a gente sem ela ficar desconfortável. Ia ficar, é claro, né? Não tem como não ficar desconfortável, porque você já tem o costume de ter você, sua casa, e agora vai receber mais 4 pessoas, então ficou desconfortável, mas tinha um local para poder receber a gente. Era um quarto, aí ia ficar eu, minha esposa e nossas 2 filhas, no mesmo quarto. A gente ficou dividindo esse quarto, a gente optou por ser assim. Minha sogra até queria que ela e a tia dela dividissem o mesmo quarto para que a gente pudesse ter 2 quartos para a gente ficar, mas a gente não quis, já que a gente estava dando trabalho, então quem tinha que ficar no aperto no sufoco era a gente, não ela. Então a gente optou para fazer dessa forma, ficamos num quarto só. E aí a gente parou a obra, voltamos a tocar a nossa empresa, começamos a dedicar tempo à empresa, começamos a trabalhar, pesquisar no YouTube, aprender e correr atrás de dinheiro, e fomos levantando dinheiro até que chegamos ao momento que dá pra gente voltar a construir. Temos dinheiro, mas temos que fazer uma escolha. Ou a gente compra material, ou a gente paga mão de obra. Não dava para pagar os dois com o dinheiro que a gente tinha. Então a gente optou pelo... Vamos fazer a gente mesmo, vamos comprar material e vamos meter a mão na massa. Foi isso e é isso que a gente está fazendo até hoje. Estamos comprando todo o material que a gente precisa, estamos aprendendo o que temos que fazer e a gente é que está tocando a obra. Tocando a parte elétrica, hidráulica, reboco, piso contra piso, tudo. A gente, eu quero tal coisa, vamos ver quanto a gente precisa para fazer isso, vamos aprender a fazer isso e vamos fazer isso. O bom é que na eletricidade a gente tem um grande bônus. Eu sou eletricista, então a eletricidade daqui da casa, o projeto elétrico foi todo eu que fiz. Eu fiz curso, né? Isso é de eletricista residencial e predial, mas eu não atuo na área. Eu tenho sim o conhecimento, tenho certificado e não atuo como profissional da área, mas eu executo tudo isso daqui aqui pra gente. Detalhe, ele não trabalha como profissional, mas sempre que alguém precisa, ele está ajudando. Um grande amigo dele mesmo estava construindo a casa também e chamou ele, falou: Cássio, me ajuda a fazer a elétrica lá da minha casa, tenta me ajudar aí cobrando um preço mais barato, porque tá apertada a situação e tudo mais. Aí ele falou assim: não precisa se preocupar não, que eu não vou te cobrar. A gente faz a elétrica juntos, eu e você só compra o material, eu faço com você, você vai me ajudando ali e a gente termina tudo. Então ele já tem experiência de fazer uma elétrica de uma casa inteira do zero. Não só o conhecimento, mas a experiência para poder fazer dentro da nossa casa também. Pois é, e durante esse processo de vir para a obra e aprender bastante coisa, agora a gente já sabe fazer contrapiso, colocar o piso, instalar janelas de vidro, assentar pedras, das soleiras da janela. Soleira não, peitoril. Peitoril. Outra coisa que a gente aprendeu. O nome correto é peitoril da janela. Da janela, soleira de porta também colocamos aqui. O que mais que a gente aprendeu a fazer? Reboco? Meu Sim. Deus do céu! Reboco foi tanta taca que eu levei, eu jogava massa, a massa vinha de volta. Ele jogava a massa se jogava nele. Jogava em mim. Ele tacava na parede, a parede tacava a massa nele. E aí ia, mas ia. Com muito sofrimento. E muita pesquisa no YouTube, a gente entendeu o que estava fazendo de errado e aprendeu a fazer da forma certa. Então a gente aprendeu a fazer massa de reboco de tudo quanto é jeito aqui. Com cal, sem cal, com vedalite, o famoso vedalite, sem vedalite. E nessa situação toda a gente aprendeu muita coisa. E aí a gente percebeu que a gente talvez possa ajudar outras pessoas também que querem realizar o sonho de ter a casa própria como a gente tinha e que não querem passar tanta dor de cabeça como a gente passou. Então a gente resolveu abrir esse canal no YouTube para isso, para poder ajudar outras pessoas.
ajudar a não ter tanta dor de cabeça, não gastar tanto dinheiro e aprender a fazer por conta própria. E o interessante é que às vezes a gente acha que não é capaz de fazer aquilo e dá medo, dá bastante medo. Já teve um momento de eu olhar e falar, caramba, eu não sei o que fazer, não sei para onde ir. E eu ia para uns vídeos no YouTube onde eu olhava o cara fazendo e falava, meu Deus, é muito fácil para ele. Para mim não, é difícil, eu não dou conta. E aí a gente falou, não, mas vamos tentar. Vamos tentar porque se a gente perder o valor de uma diária, pelo menos a gente ganhou experiência. A gente comprou material, ia lá e testava. E o incrível é que dava certo. Às vezes também dava errado. Aí ficava com raiva, ficava triste, chorava, batia o desespero, não quero mais mexer com isso de jeito nenhum, parou, não vamos fazer mais. Mas a gente tinha que fazer, porque a gente tem as nossas filhas, a gente precisa dar mais conforto para elas, dar mais segurança para elas, apesar delas terem conforto, porque como eu disse, a gente tem a casa da minha sogra pra gente poder ficar e tudo mais, mas a gente quer o nosso canto, as nossas filhas querem o quartinho delas, então a gente precisa persistir, precisa continuar. E a gente está nessa batalha ainda, a casa ainda não está 100% pronta, já tem bastante coisa pronta, a gente vai gravar um vídeo do tour para mostrar o que está pronto, o que não está, o que a gente está fazendo. Vamos gravar vídeos ainda mostrando todas as coisas que já foram feitas, ensinando a fazer muita coisa. Então assim, vai ter ainda bastante vídeo no canal, vai ter bastante conteúdo no canal. E não só sobre obra, a gente também vai falar sobre obra, sobre decoração, dar dica de como encontrar as coisas mais baratas, aonde comprar, aonde conseguir. Mais pra frente a gente também quer fazer vídeos divertidos em família, ensinando a fazer várias coisas. Então assim, vai ter muito vídeo. O nome do canal é Medeiros Home porque a gente realmente quer abrir o nosso lar pra vocês. Mostrar bastante coisa para vocês sobre a obra, a decoração, como é que a gente está fazendo para manter o casamento e a sanidade mental no meio dessa loucura toda. Então a gente ainda vai falar sobre bastante coisa aqui no canal, a gente vai criar bastante conteúdo para vocês, espero que vocês gostem bastante. Tem muita coisa interessante aí, ó, que ela conseguiu comprar num preço que nem eu acreditava, era bem abaixo, abaixo da metade do valor que as coisas que a gente precisava comprar para nossa casa aqui, ela conseguiu comprar. E ela vai te contar isso daí com mais detalhes em outra oportunidade. A gente vai dividir tudo com vocês. A gente quer ajudar outras pessoas que não sabem por onde começar como a gente não sabia. Então, como a gente já trilhou esse caminho com toda a dificuldade, a gente quer facilitar o caminho para vocês. Então fica de olho no canal, porque tem muita coisa boa vindo por aí. E a gente espera que vocês gostem de tudo que a gente vai criar por aqui. E mostrar para vocês que você também é capaz de estar colocando a mão na massa e fazendo os seus sonhos transformar em realidade. É verdade, acredite em você, no seu potencial. Se a gente que nunca tinha mexido com nada, de nada disso deu conta, você também vai dar conta de fazer isso também. Seja muito bem-vindo, estamos aqui para ajudar você. Fiquem de olho no canal, não percam os próximos vídeos que vai ser muito bacana, viu? Inscreva-se, deixa aquele gostei, um comentário bacana aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.